E agora vamos falar de um tema muito delicado e que gera polêmicas e inúmeras dúvidas: pensão alimentícia. Porque tudo começa com um relacionamento que, bem ou mal, traz uma grande responsabilidade, que é um filho. Para falar sobre o assunto, o Ver Mais recebe a advogada Valquíria Marinho Grotto, que já está aqui comigo. Valquíria, muito obrigada por ter vindo. Fique bem à vontade aqui na casa do nosso Ver Mais. Deixa eu começar te perguntando qual o conceito, né? O que é pensão alimentícia? Porque até o próprio nome gera dúvidas, né? É só para alimentos ou não? Exato. Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Obrigada pelo convite para falar desse assunto que é tão importante e que gera realmente muitos atritos, né? A pensão alimentícia, muito embora o nome gere essa confusão, né, para remeter a esse caráter alimentar, ele tem uma função que não é exclusivamente alimentar, né? A pensão alimentícia ela tem que sanar todas as necessidades do alimentado, do filho, né? Saúde, lazer, educação. Então, ela não se limita somente a alimentar a criança. Então, ela tem que cobrir todas essas despesas. Uhum. Como é que funciona lá desde o começo, né? Claro, acontece o divórcio e tal. Como dar entrada, né? Porque logo, por exemplo, que o pai ou a mãe sai de casa, né, precisa que os dois continuem, né, sustentando, dando, né, as condições ali ao filho. Em que momento que se inicia esse processo da pensão? Quando existem filhos menores, o divórcio e a dissolução de união estável, obrigatoriamente ela tem que ser feita judicial. Então, juntamente com o processo de divórcio e dissolução da união estável, já é definida a pensão alimentícia e a guarda. Então, é nesse momento que já é definido. Uhum. Como é que é calculada? Como é que é feito esse cálculo, né? A gente, geralmente são os pais, né, que pagam, os homens, mas tem muitas mães que pagam também, né? Como é que é feito esse cálculo? Na verdade, no direito de família, muitas coisas elas não têm uma fórmula exata, né? Porque tudo é muito relativo, né? Tem que ser analisado o caso específico, a necessidade do menor, a possibilidade de quem está pagando. Então, o cálculo, ele não existe um cálculo exato para ser feito. Então, o caso sempre vai ser analisado de acordo com o que o menor precisa e o que os pais podem fornecer, né? A condição financeira dos pais. Uhum. E aí, no caso, geralmente, quem fica com a guarda recebe a pensão, né? O filho e a pessoa que ficou com a guarda recebe a pensão do outro. É mais ou menos assim que funciona? Isso. E a pensão, ela não precisa ser necessariamente pecuniária, né? Porque como a obrigação da pensão alimentícia, ela abrange outras despesas também, os pais podem pactuar que um vai pagar a escola, o outro vai arcar com o plano de saúde. Então, ele não tem essa obrigatoriedade em pecúnia. Só que tudo isso seria tem que ser em espécie, em dinheiro. Isso. Mas tudo isso tem que ser definido no processo, né, para que seja cumprido exatamente como está lá, para que não se sofra as penalidades do não pagamento. São muitos casos, então, né? São muitas formulações em relação à pensão. Isso. E, infelizmente, a incidência de não pagamento também é bastante grande, né? Porque, às vezes, os pais utilizam os filhos como uma ferramenta de vingança pessoal e isso é muito triste, né? Então, não paga a pensão para irritar a mãe ou irritar o pai. Então, tem que também ter muito cuidado com isso, porque a nova lei diz que você não pagando a pensão um mês já pode gerar a prisão, né? Antigamente tinha um prazo um pouquinho maior. Hoje, a partir do primeiro mês do não pagamento, já pode ocorrer o pedido da prisão do devedor. E tem acontecido, Valquíria? Acontece. Inclusive, até no meio dos famosos, né, que a gente acredita que eles dispõem de renda e ainda assim não fazem o pagamento. Recentemente a gente teve um ator, teve um jogador de futebol, enfim, que acabaram Pois passando e aí por cai isso. numa outra dúvida, né? Claro, a gente não está defendendo ninguém, né? E até já quero pedir a participação de todo mundo, se você tem um caso para contar ou quer fazer alguma pergunta pra gente aqui. Valquíria vai nos ajudar, 98405-2073 é o número do nosso WhatsApp. Já tem muita gente participando aqui, mas deixa eu fazer essa pergunta, porque, por exemplo, assim, né, vamos lá, um jogador de futebol, ou um ator, ou sei lá, um empresário, mudou a condição de vida, né? Na época do divórcio ganhava uma quantia 5x e agora está ganhando X, né? Acaba não sendo justo, né? Ter que pagar aquele valor que foi decidido lá atrás. Como é que funciona nesses casos?
Quando o alimentante, que é aquele que está pagando a pensão alimentícia, tem uma alteração na renda, ele precisa imediatamente, por intermédio do seu advogado, informar o juiz, já no processo que existe, né, que foi fixada a pensão alimentícia, informar que houve uma alteração na sua renda. E aí, a partir daí, é feito um recálculo e é redefinido um valor da pensão. Em alguns casos, no processo de fixação da pensão, o juiz já define que, havendo perda de emprego, o alimentante vai pagar um percentual sobre o salário mínimo e quando ele retornar ao trabalho, ele volta a pagar aquilo que ele pagava anteriormente. É comum ficar isso previsto, então? Eu ia até te perguntar, né? Quando um deles fica desempregado, então já tem mais ou menos essa previsão? Já pode haver previsão. Acontece nos casos de pessoas que recebem com folha de pagamento, que daí o desconto é feito na própria folha de pagamento. Né? As empresas já fazem o desconto e a destinação. Então, no próprio processo já pode haver essa determinação de que, se houver a perda do emprego, vai ser pago um percentual sobre o salário mínimo, enfim. Já fica previsto. Tem participação aqui, a pessoa não se identificou, mas já agradeço a audiência e a participação. Boa tarde, queria saber até quantos anos meninas ou meninos têm direito de receber a pensão alimentícia? Essa também é uma dúvida bastante comum. Teoricamente, a pensão alimentícia ela vai até os 18 anos. No entanto, se o filho estiver estudando e comprovar a necessidade da manutenção dessa pensão, ele pode solicitar que seja estendida a pensão até os 24 anos, né? Comprovando que está cursando, que está fazendo uma graduação, enfim, que está estudando e que tem essa necessidade. Tem um fator bem importante também, Fábio, que a pensão ela não se extingue automaticamente. Então, o pai ou a mãe que está fazendo o pagamento da pensão alimentícia, quando o filho completar 18 anos e ele não quiser mais fazer o pagamento, ele tem que fazer o pedido também em juízo para encerrar os pagamentos. Não é automático. Não é automático. Tem umas perguntas aqui, eu vou ter cuidado ao ler, porque até para a gente não constranger ninguém, mas vamos lá. O Edson está dizendo que hoje em dia o filho mora com a mãe, né, com a mãe da criança, não tem a idade. Ele quer vir muito morar comigo, sendo que a mãe não deixa vir por motivo da pensão. Só que assim, como eu já falei para ela, não precisaria pagar. Aí ele quer saber, dá para fazer isso ou é obrigatório pagar a pensão? A pensão, assim como a visitação, elas são direitos dos filhos e obrigações dos pais. Então, mesmo que o pai não esteja pagando a pensão, não tenha condições de fazer o pagamento da pensão naquele mês e a mãe optou por não fazer o pedido da prisão, a visitação é um direito da criança. Não está vinculada, né? Não pode vincular, não pagou, não vai ver, não tem Até isso. Até porque, se o pai já não está pagando a pensão, ele já está descumprindo uma das obrigações e ceifando um dos direitos do menor. Você privá-lo da visitação do pai, você está tirando mais um direito da criança. Tem outra pessoa participando aqui. E no caso de atrasos, como funciona o pagamento dos atrasados? Não sei se ela quer saber se tem alguma espécie de correção, não sei se essa gera uma pergunta aqui. Normalmente, quando há atrasos da pensão alimentícia, você pode também fazer o pedido em juízo para fazer uma execução desses valores. Aí também é feito um recálculo, cálculo de juros, enfim, atualização. Mas o importante é não deixar que isso se estenda por muito tempo, né? Havendo atraso, já negocia, já faz uma negociação de forma de pagamento para que isso não se estenda por muito tempo. Até porque a gente está falando da necessidade de um menor, a gente está falando da necessidade de uma criança, né? Então, as necessidades dos pais, os atritos entre os pais têm que ser deixados de lado nesse momento e pensar na criança. Tá certo. Val, queria continuar aqui comigo mais um pouquinho, pode ser? Claro. Tem muitas perguntas surgindo aqui, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e logo depois do intervalo a gente volta para falar desse assunto. Não sai daí.